E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam ouvindo. Espero que vocês, bípedes, estejam muito bem, porque eu estou ótimo e desejo realmente que vocês estejam ótimos também, né? Queria já parabenizar por você estar aqui, né? Estar aí acompanhando essa live que vai ser particularmente fantástica, né? E também queria te dar os parabéns pela sua qualidade de interesse, né? Então já pega papel, caneta e óbvio, né? Vamos mão da obra, não é verdade? Então, let's go. Deixa eu diminuir minha cara feia aqui pra gente não se assustar durante a live, né? Pronto. Maravilha. Pessoal, primeiramente, né, como eu já disse a vocês, boa tarde, espero que vocês realmente estejam muito bem. E o primeiro ponto que eu queria abordar aqui com vocês, né, seria o tema, né, da nossa palestra, né, construindo o seu networking e influenciando pessoas, beleza? Lembrando, essa palestra eu tirei, né, como base para ela um livro que eu li, que eu reli na verdade recentemente, e eu achei fantástico, tá? Então eu recomendo fortemente você ir lá e ler esse livro também, tá bom? Que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, tá bom? Então vão lá, que vocês vão achar interessantíssimo. É um livro fantástico de como você pode melhorar a sua relação interpessoal com outros, aí independente de qual é o seu foco, né? Independente de qual é o seu destino. Eu foquei mais nessa parte de networking, tá bom? Por quê? Porque é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, né? Conhecer pessoas aí para poder aumentar nossa rede de contatos, né? Para quem não sabe, vou dar uma palhinha, né? Bem breve sobre o que é networking, tá bom? E como ele se aplica na nossa vida atualmente, tá bom? Como ele se aplica a nós, tá bom? Networking, na verdade, o conceito dele é rede de contatos, tá bom? É basicamente como se você tivesse vários amigos, né, e pessoas influentes, né, na sua vida, que vão te auxiliar e vão te ajudar a crescer profissionalmente, tá bom? Exemplo, professor, não entendi, vou te dar um exemplo. Vamos supor que é um você é um professor, vamos dar esse exemplo, né? Você é um professor e você quer ir por alguma casa para os Estados Unidos, né? Só que você não tem onde morar, você não tem nem emprego para poder conseguir lá. Então o que que você faz? Você pega e você começa a procurar amigos, né, que moram lá. Então vamos supor que você conhece uma pessoa, né, que mora lá e que por algum acaso quer aí te auxiliar e vai te dar, no caso, esse bônus, né, para você poder conseguir justamente ter esse ponto positivo para poder morar em outro país. Então essa pessoa pega e vai te auxiliar, tá bom? Ela vai te auxiliar aí, no caso, é, com uma forma que ela consegue, vai te dar moradia. Isso vai ser um ponto no seu networking, quer dizer que por uma pessoa que você conhece, você vai conseguir morar em outro país, entenderam? Então, isso é basicamente o que é basicamente como funciona, né, o networking. Vamos supor que você quer, sei lá, você quer construir uma casa, você quer sair da casa dos seus pais, você quer construir sua casa própria. Só que você não quer gastar tanto. Então, o que que você faz? Você pega e você começa a buscar na sua memória quais são os seus amigos aí que sabem, né, que manjam aí de construção, ou que são pedreiros, ou que são engenheiros, arquitetos e assim por diante, né, para eles poderem te auxiliar, porque eles são seus amigos, né? Óbvio, tudo tem um preço, mas quando você tem pessoas, né, contatos para poder te indicar, te auxiliar, fica muito mais fácil. Para você poder arrumar um emprego bom de verdade, fica mais fácil com o networking, entendeu? Então esse livro como fazer amigos e influenciar pessoas, ele é bem focado nisso, em como nos tornarmos pessoas melhores, né, com relação aos outros, tá bom? Então, todas as dicas que eu colocar aqui, eu recomendo que vocês anotem, né? Mas óbvio, não fiquem somente aqui. Leiam um livro ou ouçam o audiobook, tá bom? É algo fantástico, eu recomendo para todo mundo, certo? Então, chega de enrolação, vamos já para a nossa palestra para a gente poder seguir. Beleza. Primeiro, por que você deve investir, né, no networking? Pensa no seguinte, qualquer emprego que você arrumar hoje em dia, qualquer emprego mesmo, independente se ele for técnico, se for mais prático, ou enfim, se você quer ser advogado, médico, engenheiro, arquiteto, se você quer ser veterinário, se você quer ser qualquer coisa, tudo vai exigir um grau de preparação, correto? Então você vai se preparar para aquele emprego, para você poder exercer aquela profissão. Todo emprego é assim, na verdade. O que as pessoas não dizem é que cerca de 15% da capacitação que você vai tirar vai ser importante para você na sua vida profissional. Professor, como assim? Quer dizer que de tudo que você aprender, o que você realmente vai usar, né, quando você for exercer a sua profissão, vai ser 15%.
Por quê? Porque quando a gente fala de empresas, não é tão importante assim eu saber 100% do conteúdo teórico, 100% do conteúdo prático, da minha função que eu exerço. Eu preciso saber, além disso, eu preciso saber a me comunicar com as pessoas, engenharia humana, personalidade, a arte de liderar, entendeu? Então isso é um ponto interessante para a gente poder tomar como premissa, né, para os outros slides aqui que a gente vai seguir. Certo? Então, aproximadamente 15% de um sucesso financeiro de alguém é pelo conhecimento técnico e aproximadamente 85% pelo conhecimento em engenharia humana, personalidade e a arte de liderar. Professor, como assim? Quer dizer que eu não preciso me qualificar na área que eu quero trabalhar para poder conseguir um emprego? Muito pelo contrário, você deve sim se qualificar e muito mais do que isso, deve procurar sempre estar inovando. Porém, se você só tiver conteúdo teórico, se você só saber a prática do que você faz, você não saber como passar isso para as outras pessoas, se você não souber vender a sua ideia para as outras pessoas, não vai ser útil, entendeu? Não vai ser útil de jeito nenhum. Por isso que é importante nós entendermos essa relação entre pessoas, certo? Então se esforcem aí ao máximo para poder pegar, né, esse ponto inicial para a gente poder seguir aqui com os próximos slides, beleza? Então invistam no networking de vocês, no quanto as pessoas, né, ao redor de vocês podem agregar por conta disso. Mas professor, como é que eu faço para poder começar meu networking? Como é que eu faço isso? Você já parou para ouvir as pessoas que você conhece? Amigos, colegas, pessoas que estão no seu dia a dia, que estão no seu cotidiano, para ver o que elas têm a oferecer? Talvez eu tenha, por exemplo, um aluno que seja ótimo em desenhar. Eu não sou tão bom assim em desenhar. Então, se algum dia eu precisar de alguma coisa que envolva isso, eu vou contatar ele. Óbvio, se ele quiser também, ele pode me contatar para algo que ele deseje, né? Desde que nós nos ajudemos, né, simultaneamente, entendeu? Então, a rede de contatos é basicamente isso. É você dar aquilo que as outras pessoas querem, né? E você também, quando você precisar, as outras pessoas terem aquilo para poder te oferecer, entendeu? Então, networking é mais ou menos eu te dou, mas eu também quero de volta, entendeu? É mais ou menos isso. Entenderam? Então, o primeiro ponto aqui já com pontapé, né? Já para meter o pé na jaca. Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Beleza? Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Qual é a lição que a gente pega nessa frase? Pensa no seguinte, para qualquer coisa que a gente quer, ainda mais hoje em dia, as pessoas querem muito, né? No pra já. Eu quero agora, quero nesse instante, eu quero pra ontem. Na verdade, mas quando a gente fala de personalidades, quando a gente fala de pessoas, a gente não pode exigir algo desse gênero. A gente não pode exigir algo que seja tão vapt-vupt assim, né, digamos. Então, se você quer que alguém entenda a sua ideia, se você quer transparecer alguma informação ou qualquer outra coisa, o que você tem que fazer? Você tem que chegar com gentileza. O objetivo é alcançado pela gentileza. Apicultores, né, que é a galera que cuida de abelhas, que cuida da produção de mel, esse tipo de coisa, eles não matam abelhas, eles cuidam delas para elas poderem produzir mel. Na verdade, se eu matar a abelha, eu não vou conseguir ter ela de volta, eu não vou conseguir o que eu estou procurando dela, entendeu? Então, etapa 1, dentro dessa parte, saiba aonde está o mel, tá bom? Aonde o mel está. Por que saber aonde o mel está? Parece até coisa besta, né? Mas se você não saber onde você vai procurar, que nem se eu quero ter amizade com um engenheiro, por exemplo, se eu quero ter amizade com um pedreiro, se eu quero ter amizade com um médico, por exemplo, eu tenho que saber aonde eu vou encontrar eles, entendeu? Eu tenho que saber aonde eu tenho que ir para poder encontrar, certo? Por quê? Porque você vai conhecer seu público ou, né, o seu foco e você vai saber como chegar nele, entendeu? Exemplo, professor, eu quero conhecer um médico, eu vou quebrar minha perna aqui para poder ir no médico e conhecer um. Não, mas não é bem assim, né? Eu não recomendo muito isso. Mas existem outras formas aí de você conseguir a amizade de pessoas com grande influência para poder te auxiliar quando você precisar. Etapa número 2: saiba extrair o mel, né? Quando a gente fala de abelhas, né, levando essa metáfora aqui um pouco mais adiante, a abelha ela vai fazer o serviço dela e a consequência do serviço dela vai ser o que nós utilizamos, que é o mel. Então você não pode obrigar a abelha, você não pode, né, bater na colmeia lá e falar assim, já são 6 horas da manhã, vamos trabalhar, né? Você não pode fazer isso para a abelha, porque é uma coisa que é automática, ela faz ali de forma espontânea. Então você não pode querer extrair o mel de um jeito muito bruto, foi o que eu coloquei na frase, entendeu? Se você quiser colher mel, não chute a colmeia. Então você não pode ser ignorante, porque se você chutar a colmeia, você vai se lascar e você vai morrer com mais de 500
picadas de abelha, né? Todo mundo aqui que já foi atacado por um enxame de abelha sabe disso. Ou quem não foi atacado pode até pesquisar no YouTube depois e colocar lá, ataque de abelha. Vocês vão ver só o quanto isso é horroroso. Um bichinho pequeno, né? Um inseto pequeno pode fazer grande estrago. Então, não irrite quem você almeja conversar ou quem você almeja trazer para sua rede de contatos, né? Não seja uma pessoa insistente, não seja alguém chato, inconveniente. Saiba extrair, traga aquilo para sua realidade e tão somente faça o possível aí para poder deixar as coisas um pouco mais apaziguadas, né? Um pouco mais tranquilas, digamos assim. Tenha ferramentas para te auxiliar e no que você quer, entendeu? Então use ferramentas aí para poder te auxiliar no que você quer extrair, certo? Etapa 3: saiba fazer a abelha produzir mais mel. Por quê? Se você simplesmente obrigar a abelha a produzir mel, se você simplesmente obrigar a pessoa que você quer a te dar o que você quer, você não vai ter aquela pessoa de volta quando você precisar posteriormente no futuro, certo? O que vai acontecer? Você vai ter um péssimo negócio, né? E você vai ter talvez um projeto só. Então, conquiste o seu cliente. Então, você tem que conquistar, seja lá se for seu cliente, seja seu amigo, conquiste ele para que ele realmente queira te ajudar, não para que ele se sinta obrigado a te ajudar, entendeu? Então, isso é um ponto muito importante mesmo. Saiba fazer a abelha produzir mais mel, porque se você fizer isso, a abelha não vai te ajudar uma vez só. O seu cliente, a pessoa que você quer ter essa rede de contatos, ela não vai vir até ti uma vez só. Ela vai voltar mais vezes para te ajudar quando você precisar. Então, isso é um ponto excelente para a gente poder levar em consideração, ok? Próximo ponto aqui também. Não pense no que você quer, mas sim no que os outros querem. É basicamente aquele ponto de reciprocidade, né? Eu tenho alguma coisa e eu vou dar a outra pessoa isso também porque eu sei que ela merece, né? Então, o que é ser recíproco? Se alguém te der algo, dê em troca, né? Dê no mesmo nível. E se puder, dê até mais, tá bom? Se alguém te deu atenção, ouviu as suas ideias, faça o mesmo pela outra pessoa. Você vai ver o quanto isso vai te ajudar, você vai ver o quanto isso vai agregar à sua vida. Então não pense no que você quer. Ah, professor, sei lá, eu estou numa empresa e eu preciso de, sei lá, um profissional de marketing, por exemplo. Eu tenho um projeto, né, sei lá, vendo bolo de pote e eu queria de alguém influente, né, na minha família ou, sei lá, nos meus amigos para poder me divulgar. Então não pensa no que você quer, mas sim no que a outra pessoa que vai te fazer um favor, ela quer. Então ela quer te ajudar? Beleza, perfeito, mas o que ela vai ganhar em troca? E quando eu digo ganhar, é o que tem de benefício para ela poder ter em troca, entendeu? O que você tem a oferecer para outra pessoa que ela realmente vai querer. Nunca vai ser sobre você, nunca mesmo. Vocês vão ver que todos os slides aqui, todo o conteúdo que eu separei nunca vai engrandecer nós mesmos, né? Nem eu, nem a você. Tudo se trata das outras pessoas. Então, não pense no que você quer, mas sim no que os outros querem, né? O que você tem a oferecer que a outra pessoa quer. Então, sempre levem isso em consideração que vocês vão ter grandes pontos aí para poder obter de troca, para poder obter como moeda de troca, né? Na verdade, porque se você for no mercado com, sei lá, com o preço do arroz, né, no bolso, você vai comprar um pacote de arroz. Então você vai dar o que o mercado quer e você vai obter o que você quer também, entendeu? Uma moeda de troca. A mesma coisa é quando você quer um favor de alguém. Você não vai cobrar de forma ignorante, muito pelo contrário, você tem que ser gentil nas suas palavras, você tem que ser gentil em todo o tempo para aquela pessoa poder interpretar o que você está tentando expressar, entendeu? Para ela poder te ajudar de forma simultânea, para ela poder te ajudar de forma espontânea. Porque tudo isso faz grande diferença quando a gente fala aí de personalidade, pessoas e óbvio, né, de relacionamentos aí interpessoais e principalmente no networking, tá bom? Então, deixa de lado aí você um pouquinho, deixa de lado o que você quer, qual é o seu objetivo e pensa no que você pode fazer para poder ajudar as outras pessoas com o que você tem. E óbvio, apresenta isso para elas. Outro ponto também fantástico aqui, desperte o desejo de querer, tá bom? Isso é algo que as empresas de marketing, a galera de marketing já faz muito. E para quem estuda também marketing pessoal sabe que isso é muito importante. Por quê? Muitas pessoas elas não tomam certas decisões por falta de desejo, né? Se você vai no McDonald's, por exemplo, se você vai numa marca, se você vai, sei lá, num shopping, na praça de alimentação, você vai no restaurante em que desperta o seu desejo, seja lá comida japonesa, seja fast food, né? Seja qualquer outra coisa, seja pizza.
qualquer coisa. Mas você vai no local onde desperta o seu desejo, seja por imagem, seja a, pela receptividade, né, que a pessoa daquele restaurante vai te tratar, ou enfim, qualquer outra coisa do tipo. Tanto que se você for em um local e você não for bem atendido, ou sei lá, a comida não for tão boa, você não vai voltar lá. Na verdade, você vai querer ir a outro local, certo? Então desperte o desejo de querer. Professor, como é que eu faço isso sendo uma pessoa? Eu não sou empresa, então como é que eu vou fazer outras pessoas quererem o meu serviço, o meu trabalho, quererem a minha atenção? Como é que eu vou querer, como é que eu vou conseguir fazer, como é que eu vou despertar esse desejo nas pessoas? Pensa no seguinte, tá vendo? Eu coloquei 3 pontos aqui que vão te ajudar nesse quesito. Pense da outra perspectiva. Por quê? A gente sempre pensa com a nossa própria cabeça. Na verdade, isso não é mistério, né? Não tem como você pensar na cabeça de outra pessoa. Mas se coloca no lugar dos outros. Será que se aquilo tivesse acontecendo com você, você seria inconveniente? O que você faria caso você estivesse ouvindo, ao invés de você estar falando? Entendeu? O que você ia querer ouvir caso aquela pessoa fosse vender para você? E seja sincero consigo mesmo. Bole alguns planos, né? Faça anotações que vão te auxiliar a realmente aumentar esse desejo, né? De as pessoas quererem te ouvir. As pessoas vão ficar interessadas em ouvir todo o contexto, desde o começo até o final. Seja lá o que você quiser falar. Se você quiser falar de caneta, você pode sim despertar o desejo das pessoas de quererem ouvir sobre a sua caneta desde o começo da conversa até o final dela. Comece sabendo o que os outros querem. Então não adianta eu, sei lá, eu querer. Eu vendo produto de academia, por exemplo, e eu ir num asilo vender aqueles produtos de academia. Não faz sentido. Por quê? Porque as pessoas daquele local não querem o que eu estou vendendo. Então não tem como eu forçar a barra, né? Não tem como eu forçar a venda, não tem como eu forçar a conversa. Se você tem ideais de um certo lado, se você tem certos princípios e você sabe que o público que você está tentando ir não tem o mesmo, não compactua, né, do mesmo pensamento que você, procura primeiramente saber o que eles pensam, o que eles querem, para depois você chegar até eles. Quando você quer, sei lá, convencer seu chefe, quando você quer arrumar um emprego, quando você quer passar numa entrevista, você tem que convencer as pessoas, seja o entrevistador ou seja seus amigos, que você é interessante, na verdade. Porque se você não tem nada a agregar às suas amizades, você basicamente, né, não tem utilidade, na verdade. Então todo mundo tem sempre a agregar alguma coisa, tanto que todo mundo hoje em dia tem amigos, né? Independente se você tem um, se você tem 20, né? Todo mundo tem amigos. Então, como as pessoas vão desejar querer ouvir você, vão desejar querer estar com você? Você é divertido, você é descontraído, você é bom em resolver problemas? Então, nunca chegue com os dois pés na porta, entendeu? Nunca chegue agredindo a personalidade, a perspectiva das outras pessoas. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito. Você não gosta que as pessoas sejam invasivas com você. Então também não seja invasivo com outras pessoas, entenderam? E junte as duas coisas e crie um vínculo, né? Junte aí o pensamento na outra perspectiva e junte esse ponto do que os outros querem. Se você juntar esses dois e você bolar algo que está ali no meio termo, você vai conseguir sim despertar o desejo das outras pessoas quererem te ouvir, quererem te ajudar, quererem estar contigo, independente do que você faz. E isso é um ponto que a gente deve muito levar em consideração. Esse ponto aqui, desse slide aqui, é fantástico e creio que muitos deviam adotar, independente se você quer investir no networking ou não. Sorria. Porque um sorriso, ele causa automaticamente no nosso cérebro a endorfina, né, o serotonina, né, que são hormônios do prazer, hormônios de felicidade. Um sorriso ele é contagiante. Quem é que nunca foi contagiado por um sorriso de uma criança, de um neném? Não um sorriso falso, não aquele sorriso de ironia, aquele sorriso amarelo que você sabe que é falso. Um sorriso de verdade, um sorriso que você sorri com todo o rosto, com todo o corpo, com os seus olhos. Por quê? Porque você vai transmitir um sentimento inteiro e não um interesse, né? Você não está interessado, você não é uma pessoa interesseira, você vai estar transmitindo algo que você sabe realmente, que você confia piamente que vai ajudar os outros. Então um sorriso vai ajudar muito. Se eu ficar sério aqui, se eu falar alguma coisa sério, vocês vão saber com certeza que eu tô numa entonação séria, que eu não estou sorrindo. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês.
tá bom? E vocês me digam qual foi o que eu estava sorrindo e qual foi o que eu não estava sorrindo. Eu não lembro se minha câmera está ligada ou não, mas finjam aí que minha câmera não está ligada. Qualquer coisa, virem a tela pro outro lado aí. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Viram a diferença? Qual dos dois você acham aí que eu estava sorrindo? E qual dos dois você acha que vai passar mais credibilidade e vai passar mais aconchego para as outras pessoas? Entendeu? É você querer transmitir a sua energia, entendeu? Você querer transmitir a sua intensidade para as outras pessoas. Por quê? Porque se você transmitir a sua intensidade, as outras pessoas também vão pegar a sua intensidade e, óbvio, elas vão estar no mesmo nível de sentimento que você. Então vai ser muito mais fácil para você poder conseguir ajudar as pessoas. Então tudo isso entra como um ponto positivo para a gente poder levar em consideração. Certo? Esse ponto aqui é fantástico mesmo. Foi feito um estudo e nesse estudo diz o seguinte, que a palavra que nós mais falamos, né, uma palavra que qualquer ser humano, em qualquer língua, em qualquer idioma, em qualquer canto desse planeta redondo, esférico, a palavra que nós mais falamos é a palavra eu. Eu aqui, eu ali, eu aqui, eu ali. Por quê? Porque nós gostamos de falar de nós mesmos. Na verdade, a gente gosta de falar, eu fiz um bolo hoje e deu certo. Eu comprei um celular novo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu sou assim, eu sou assado. Eu não tolero isso, eu não tolero aquilo. Porque isso, porque aquilo. Tudo eu. Então nós gostamos de falar de nós mesmos, na verdade. Por quê? Porque as outras pessoas não sabem quem somos nós. A única pessoa que sabe quem você é você mesmo. Então a gente gosta de mostrar quem nós somos. Então, por que não a gente não pode lembrar do nome das pessoas? Na verdade, se você conhece alguém novo, se você conhece alguém diferente, você tem costume de lembrar o nome daquela pessoa? Ou você é aquele que fica perguntando, fulano de tal, esqueci qual é o seu nome, como é que é mesmo? Então não seja essa pessoa que esquece o nome dos outros. Porque se você esquece o nome das outras pessoas, quer dizer que você não considera o nome daquela pessoa importante. Mas professor, por que é importante eu gravar o nome de outra pessoa? O nome é o único ponto de identidade que nós temos que nos diferencia um dos outros. Se eu chamar Tiago, se eu chamar Gabriela, e só tiver um Tiago, só tiver uma Gabriela, né, independente do nome, sobrenome ou qualquer outro canto, eles vão saber que são eles, né? É diferente de eu chamar ou fulano de tal, ou ciclano, entendeu? Quando eu chamo por esses dois últimos exemplos, eu estou dizendo que são pessoas que eu não lembro o nome e que particularmente não são importantes para mim, certo? Então isso é muito importante. Então lembre o nome das pessoas. Procura fazer um exercício, tá bom? Procura pensar no seguinte, sempre que você for conhecer alguém novo, sempre quando você for conhecer alguém diferente, que essa pessoa é importante, lembrando, todo mundo é importante. Quando você for conhecer essa pessoa nova, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai perguntar o nome pra ela. Qual o seu nome? E a pessoa vai te falar assim, meu nome é tal, 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 né? Tipo, geralmente a pessoa fala nome e sobrenome, ou, né, só o nome. Então pega e pergunta algumas coisas, né, alguns fatos sobre ela. Beleza, perfeito. E começa a conversar em cima disso. Quando você fala das outras pessoas, citando, né, enfatizando o nome dela, Tiago, Gabriela, Francisco, Francisca, entendeu? Sempre enfatiza muito o nome da pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai realmente saber e vai entender que você está interessado em transmitir alguma coisa para ela. Porque se você está falando o nome dela, inconscientemente ela já vai associar aquilo a um grau de importância. Poxa, eu sou importante, ele não esqueceu do meu nome. Agora, se você me falar o seu nome agora e eu ficar perguntando, putz, esqueci seu nome de novo, tá na ponta da língua, não fala que eu vou lembrar. Isso vai ser muito ruim, vai pegar ruim pra você. Entendeu? Então, lembrem o nome das pessoas, independente de qual for. É um nome diferente, é um nome incomum. Pergunta o nome pra pessoa e fala pra ela, nossa, que nome diferente, não, inteligente, né, diferente. Fala pra mim, como é que se soletra, né, esse nome? E a pessoa vai te dizer, e vocês começam a conversar, certo? Tudo isso vai ajudar vocês bastante dentro desses pontos. Tudo isso vai ajudar vocês bastante dentro desses pontos, tá bom? Então, a taxa de sucesso de vocês vai aumentar, né, exponencialmente. Como vocês estão vendo aqui, em cerca de um mês vocês vão ter conseguido muito mais relações interpessoais do que em menos tempo do que isso, tá? Então vai ajudar bastante vocês, seja lá em uma semana, em 2 semanas, 3 semanas ou 4 semanas. Se você focar em tentar fazer isso
durante um mês seguido, depois vai ser automático e você não vai precisar ficar pensando nisso toda hora. Vai ser uma coisa que você simplesmente vai lembrar. Então é algo que vai te ajudar muito, 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 muito mesmo. Então, ó, o nome é a melhor coisa que uma pessoa pode ouvir. Parece que não, mas o nome é um dos melhores elogios que tem. Quando você consegue associar o nome de uma pessoa a alguma característica dela, isso tem algo fantástico, isso tem um retorno incrível, né, dentro, né, da semântica da nossa cabeça. Então isso faz muita diferença. Então sempre, sempre, sempre se lembre do nome das pessoas. Ok, galerinha? Próximo slide. Ponto aqui importante também. As pessoas querem ser ouvidas, falar todos sabem, ouvir não. Muitas pessoas não gostam de ouvir. E quando eu digo não gostam de ouvir, não quer dizer que as pessoas têm problemas auditivos ou que elas são surdas. Muito pelo contrário. Quer dizer que as pessoas elas não têm interesse de ouvir o que as outras têm a dizer, né? Todo mundo gosta muito de falar, mas gosta pouco de ouvir. Então, o quanto você tem ouvido e o quanto você tem falado, né? O quanto você tem entendido realmente que as outras pessoas estão compartilhando a você. Seja lá ouvir seus filhos, o que eles realmente têm a falar e não o que você quer que eles falem, né? Ouvir os seus pais, ouvir o seu chefe, ouvir qualquer pessoa que você considere importante na sua vida ou que vá ter algum grau de importância. Seja lá se essa pessoa tiver alguma dúvida, ou se ela tiver alguma reclamação, ou se ela tiver alguma sugestão, ou se ela tiver alguma ideia, tá bom? Todos os pontos aqui são importantíssimos, porque dúvidas são ótimas para você poder conseguir enfatizar, seja se a dúvida é sua ou não. Então, se você tem dúvida em algo, se você não entendeu, se você não domina, qual problema tem? Putz, esse daí eu não sei. Não tem por que a gente ser orgulhoso e falar assim, não, eu sei de tudo. Eu não sei, será que tem como você me explicar? Tem como você me ajudar a fazer isso? Tem como você me ensinar? Então tudo isso ajuda bastante. Reclamações, muitos odeiam ouvir reclamação, mas reclamações elas ajudam você a ser uma pessoa melhor. Por quê? Uma reclamação ela vai dizer um ponto negativo seu em que você tem pecado, né? E se você ouvir a reclamação e realmente levar a reclamação como uma crítica construtiva, você vai melhorar e vai fazer com que essa reclamação não aconteça novamente. Até porque vai ajudar bastante, né, e vai auxiliar vocês aí máximo possível dentro dos quesitos aí do relacionamento interpessoal, beleza? Outro ponto importante também, sugestões. Muitas pessoas elas têm a visão macro do que a gente está vivendo. O que é essa visão macro? Quando você está em um projeto, ou quando você está, sei lá, no trabalho ou em casa, você está tendo a sua visão sobre aquilo. A sua perspectiva do mundo é somente sua. Você entende do mundo o que você quer, independente da área que você trabalha, independente de quem são seus familiares, sua família. Todo mundo tem a própria percepção do mundo. Então, se você fazer alguma coisa, você vai ter a sua percepção, você vai ter o seu entendimento sobre aquilo. Pense um pouquinho que as outras pessoas podem ter sugestões que vão te auxiliar, que vão te ajudar. Então, sempre ouça sugestões de outras pessoas, por quê? Porque elas estão tendo uma visão macro, elas estão enxergando de fora o que você está fazendo. E quando as pessoas olham de fora, quando você olha de fora qualquer coisa, você consegue enxergar melhor aquilo. Então fique aberto a dúvidas, reclamações, sugestões e a ideias, tá bom? As pessoas elas têm algo chamado de inteligência social, tá bom? Depois vocês pesquisem mais sobre isso. Mas é basicamente a taxa de crescimento por conta desse compartilhamento de ideias. Então a nossa sociedade ela só é o que é hoje por conta dessa inteligência social, o quanto nós conseguimos compartilhar com outras pessoas, tá? Então deem valor a isso, ok? E conselhos finais aqui para a gente poder levar em consideração, eu vou focar um pouquinho mais nessa parte aqui porque vocês precisam pegar alguns outros pontos também, né? Se interesse genuinamente nas outras pessoas, tá bom? Por quê? Porque muitas pessoas aí, como eu falei pra vocês, vão querer fazer tudo isso que eu falei pra vocês, né? Querer criar um networking ou querer fazer qualquer outra coisa do tipo, vão querer conversar contigo simplesmente por interesse, né? Mas não é um interesse bom, é um interesse ganancioso, é um interesse que ela está a fim de ganhar e não está a fim de te entregar nada, entendeu? Muitos vendedores fazem isso. Eles estão com interesse, mas é um interesse ganancioso, de simplesmente bater a meta deles ou, né, de querer fazer algo do tipo. Então, quando você se interessa genuinamente nas outras pessoas e no que elas têm a oferecer para você,
você tem um retorno muito grande sobre isso. Já parou para ouvir alguém, para ouvir alguma coisa que alguma pessoa domina? Já parou para conversar com alguém de verdade sobre alguma coisa que essa pessoa é boa? Então, se interessem genuinamente nas outras pessoas, tá bom? Pesquisem mais sobre isso que vocês vão entender muito bem, tá bom? O livro, como eu já falei também, né? Ele tem ótimos exemplos, ótimos mesmos em todos os pontos aqui que eu falei pra vocês, tá? Então leiam um livro, certo? Segundo ponto aqui desse slide. Falem dos interesses dos outros, tá? Então nunca fale sobre o que você quer. Ah, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. Fale do que as outras pessoas gostam de fazer. Ah, fulaninho de tal, sabia que eu gosto de fazer isso? Jura? Por que você gosta de fazer isso? Ah, por conta disso e disso e disso. E começa a conversar sobre isso, porque quando você conversa dos interesses dos outros, você vai entender o que eles querem. E através de entender o que eles querem, você vai ter uma visão melhor de futuro, uma visão melhor de persona, uma visão melhor até mesmo de personalidade própria e até mesmo da outra pessoa. E óbvio, dando espaço para as outras pessoas falarem, você vai conseguir pegar aquele conselho do último slide, que é ouvir as pessoas. Então fale dos interesses dos outros. E o último ponto desse slide aqui, faça os outros se sentirem importantes, tá bom? Muitas pessoas aí, hoje em dia, elas querem atenção. Todo mundo quer atenção. Vai me dizer que você não gosta de atenção. Todo mundo aqui gosta de saber que está sendo, que está com a atenção ali suprimida. Seja um namorado, uma namorada, os pais, os filhos, todo mundo quer atenção. Seja o chefe, seja o cliente, qualquer tipo de pessoa, seja um amigo seu. Todo mundo quer se sentir importante. Então, qual a dificuldade da gente pegar e conseguir fazer as pessoas se sentirem importantes também? Não vai custar nada, não vai cair a mão, não vai cair a língua, não vai esmagar o seu ego. Muito pelo contrário, vai fazer você aumentar ainda mais a confiança que as pessoas têm em você. Então, façam as pessoas se sentirem importantes. Elogie elas quando elas saírem bem, né? Não custa nada. E quando alguém não sair bem, não há problema, né? Nem todo mundo acerta, ninguém acerta na verdade, né? Muitas pessoas mais erram do que acertam. A vida é seguida de 3 erros e um acerto, né? Pelo menos isso, às vezes até mais erros. Então, qual no que vai atrapalhar você pegar e simplesmente fazer aquela pessoa se sentir importante? Na verdade, seja lá um amigo seu, uma pessoa que você viu no ponto de ônibus, né? Sei lá, elogia o cabelo, elogia a roupa, elogia o estilo, elogia a forma de falar. Qualquer tipo de elogio já vai fazer aquela pessoa ganhar o dia, né? E óbvio, sempre se esforcem o máximo possível para poder atender cada um desses pontos que eu falei para vocês, tá bom? Isso é muito importante. Então, desde despertar o desejo, desde fazer o que as pessoas querem, desde entender na verdade o que as pessoas querem, desde ter interesse genuíno nas outras pessoas, sorrir, lembrar o nome delas, é, ouvir as pessoas de verdade, falar do interesse das outras pessoas e fazer os outros se sentirem importantes, tudo isso são pontos que vão ajudar você, além, né, de construir um ótimo networking, ser uma pessoa melhor, entendeu? Então são coisas que fazem grande diferença. E um bônus aqui, antes de eu encerrar a palestra, é o seguinte, né? Entre ter paz e estar certo, tenha paz, tá bom? Por que eu estou falando disso? Porque muitas pessoas elas querem argumentar, discutir, né? Querem brigar com outras pessoas. Então, se você quer brigar com alguém, se você quer debater as suas ideias, né? Se você quer entrar numa discussão, seja uma discussão tranquila ou uma discussão um pouco mais exaltada, pense no seguinte: você pode até estar certo, a outra pessoa pode estar errada, mas entre estar certo e ter paz, tenha paz, né? Não tem nenhum ganho se você provar que a outra pessoa está errada. Se você provar que a outra pessoa está errada, o que mais vai acontecer é a outra pessoa não gostar de você e, né, por conta de você ter provado que ela está errada, ela ficar mais teimosa ainda em cima daquilo. Então, escolha sempre ter paz, tá bom? A paz é a coisa que você tem a opção de ter, mas muitas pessoas gostam, né, da intriga, gostam de estar certos. Então, que diferença vai fazer você estar certo, sendo que a outra pessoa que você venceu a discussão não vai estar mais na mesma vibe que você, não vai estar mais tão feliz quanto você, entendeu? Então, sempre pense nisso. Antes de entrar numa discussão, pensa: eu tenho razão? Tenho razão, beleza, perfeito. Eu estou certo na discussão, mas para que eu provar isso? Para que provar isso? Né? Não tem porquê de eu querer provar isso. Tem uma frase que eu gosto muito de utilizar antes de entrar em qualquer discussão, que é a seguinte, né? Quando alguém apresenta outro ponto de vista, lembrem, se você tivesse no lugar da outra pessoa, você provavelmente sentiria a mesma coisa. Por quê? Porque você passou pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas situações.
Então, se você fosse a outra pessoa da discussão, você traria da mesma forma. Então, sempre que você for discutir com alguém, ou sempre que você for apresentar alguma ideia, que as ideias divergirem, né, não, que as ideias não forem iguais, fale. Provavelmente você deve estar certo. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso para eu poder entender aonde eu estava errado? Vejam só o quanto isso pode ajudar as pessoas conversarem, entendeu? Quem me conhece sabe, eu nunca brigo com ninguém, eu nunca discuto com ninguém. Eu odeio discussão porque para mim não há aproveitamento nenhum. Quando duas pessoas gritam, não há comunicação. Há simplesmente barulho. Quando duas pessoas conversam, aí sim, entendeu? Independente do que for, certo? Então, o melhor jeito de ganhar uma discussão é evitá-la, tá bom? Se você quer ganhar realmente uma discussão, se você quer provar que você está certo, evita uma discussão. Converse gentilmente, converse de forma genuína para poder ajudar as pessoas, certo? E uma frase também que pode ajudar vocês aí, caso vocês forem utilizar, né, em algo futuro, é a seguinte, né? Posso estar errado. Vamos analisar os fatos, tá bom? Se vocês simplesmente fizerem isso, né, vocês vão reconhecer que vocês não são os donos da razão, né, e que a outra pessoa também tem os pontos dela para poder apresentar. Como eu falei, o que importa é você ouvir as outras pessoas. O que importa é você ouvir as pessoas para elas poderem dar um retorno, né, a você de forma não só monetária, não só sentimental, mas um retorno que realmente você vai conseguir entender que aquela pessoa não ficou com raiva de você, que aquela pessoa não ficou brava, mas que ela entendeu que você reconheceu que estava errado. E não tem nada de errado nisso, você reconhecer que você está errado. O que tem de errado é você reconhecer que você é o dono da razão, entendeu? E isso é um equívoco muito grande, certo? O último ponto aqui para poder ajudar vocês aí a conseguir argumentar melhor em qualquer situação, seja se vocês forem utilizar no LinkedIn ou na vida real, ou no emprego de vocês, ou quiserem trocar de emprego, qualquer coisa do tipo, é o seguinte: se você está conversando com alguém que é irredutível, né, com essa pessoa que só discorda de você, só discorda das suas ideias, faça essa pessoa falar sim. Como assim, professor? Faz essa pessoa falar sim. Então começa a concordar com as ideias dela, começa a conversar junto com ela no mesmo ponto de vista dela. Essa pessoa vai começar a concordar contigo. Ah, é verdade. Sim, sim, sim. Quanto mais sims você fazer a pessoa falar, né? Quanto mais sims essa pessoa dizer, conforme as coisas que você vai dizendo a ela, mais elas vão ficar suscetíveis, né, a concordar com você posteriormente, entendeu? Então, se você está errado, reconheça isso. Se a outra pessoa está gritando com você, se a pessoa está expondo de forma grotesca, né, de forma ignorante os pontos dela, comece a concordar com ela. Sim, é verdade, sim, é verdade, sim. E comece a colocar mais pontos de vista, comece a interromper aquela pessoa com pontos que afirmam, né, que vão dar força à ideia dela. Por quê? Através disso, a outra pessoa vai entender que você não está se esforçando, né, para poder discutir, que você realmente quer conversar, que você realmente entende que ela, né, tá com um ponto de razão, que ela está com um ponto de perspectiva, entendeu? Como vocês já devem ter visto, tem uma imagem, né, que é muito famosa, né, que o rapaz ele escreveu, né, alguém na verdade escreveu o número 6, né, numa folha. E se eu olhar o número 6, do meu ponto de vista, eu posso ver o número 6, mas se outra pessoa chegar de frente para mim e olhar para aquilo, vai falar, é o número 9. Então, não necessariamente os dois estão errados, né? A pessoa que escreveu sabe que aquilo é o número 6, mas para outra pessoa aquilo é o número 9. Então não tem como eu provar que aquilo está errado. Se eu for pro ponto de vista da outra pessoa, eu também vou ver o número 9, entendeu? Então, isso a gente tem que levar em consideração. Beleza, pessoal? Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis, são fantásticos. Eu quero que vocês deixem aqui no nosso chat ao vivo as dúvidas, sugestões, comentários. Eu quero que vocês explodam aí, né, o chat aí, colocando pergunta pra mim, tá bom? Eu vou responder todo mundo, tirando todas as dúvidas. Professor, eu não entendi isso. Coloca a pergunta aqui que eu vou te auxiliar. Professor, eu não entendi aquilo. Pergunta pra mim ou aqui ou no WhatsApp para eu poder te auxiliar. Professor, eu não tenho o seu WhatsApp. Pede para o seu professor, né, que ele vai encaminhar meu número, que vocês vão conseguir falar comigo e para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse livro e até mesmo sobre essa palestra que particularmente eu achei fantástica, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Leiam um livro, tá bom? É uma coisa que eu vou bater muito na tecla, leiam um livro, tá? Vocês vão gostar muito. Para quem não gosta tanto assim de ler, tem o audiobook. Eu particularmente ouvi o audiobook, né? Eu prefiro ouvir do que ler. Então leiam também, vocês vão achar incrível, vocês vão gostar bastante, tá? Lembrando também,
Curtam o vídeo, comentem se vocês acharam interessante, se vocês discordaram de algo também comentem, tá bom? Muito importante isso, tá? E compartilhem com os colegas de vocês porque isso vai ajudar muita gente, tá? Eu aguardo vocês aí na nossa aula, né? Caso forem meus alunos, né? E caso não forem meus alunos aí, a gente se vê na próxima live em que eu lecionar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Meus parabéns a todo mundo que participou e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Vocês são incríveis.